Fala pessoal, meu nome é André Dutra. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, o poder que o seu presidente tem e como ela foi escolhida. Espero que vocês gostem. Vou falar sobre o pastor Marcos Feliciano, deputado federal do PSC de São Paulo, que foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, um sujeito de declarações preconceituosas, racistas, homofóbicas, um sujeito de posições retrógradas, não republicanas, por muitos considerado um estelionatário, mas eu não vou me ater aos adjetivos a esse sujeito, e eu gostaria de falar de uma outra coisa que não vem sendo tão publicada, ou pelo menos eu desconheço essas publicações, dentro dos jornais, da televisão, da internet, que é como esse cara foi acabar sendo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, e qual é o poder que ele tem nesse cargo, que é uma pergunta muito interessante, que me surgiu há alguns dias atrás. Bem, a escolha das comissões é formada por um cálculo feito pelo número da quantidade total dos deputados do partido ou de blocos partidários que se unem, e o maior partido ou bloco tem aí a escolha de ter ou mais comissões, dependendo desse cálculo, e tem também, dentro de uma rodada de escolhas, a preferência pela primeira escolha, e aí a segunda vai para o segundo maior, e assim sucessivamente. Enfim, hoje quem tem a maior bancada é o PT, e os partidos costumam buscar primeiro o que eles consideram as comissões mais importantes. A comissão mais importante hoje é a CCJC, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, onde praticamente todos os projetos de lei que passam nas outras comissões têm que passar por ela antes de ir a plenário. Eu não vou me ater ao processo legislativo, porque há ferramentas, mesmo que você acabe aprovando ou não aprovando um projeto de lei em uma comissão, há como você também levar ao plenário e não passando pela CCJC. Mas isso não é uma regra, isso são ferramentas que o regimento interno permite. Então vamos considerar, como os partidos consideram, a CCJC a comissão mais importante da Câmara, e então a primeira que normalmente é escolhida pelos partidos ou blocos que estão ali na primeira posição. São 21 comissões. Então, por meio de rodadas, os partidos vão escolhendo o maior, o segundo maior, o terceiro maior, e isso vai se repetindo. O maior, às vezes, tem direito a 3, ou 4, ou 5 comissões, e com a rodada vai voltando a ele escolhe uma segunda, a rodada continua acontecendo, volta a ele, e vai assim sucessivamente até acabarem todas as vagas de comissões. Bem, o PSC teria interesse em continuar com a comissão que eles presidiam há 2 anos, que é a CFFC, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. E a CFFC foi escolhida na 20ª posição pelo PTB. Bem, sobrou então ao PSC a escolha da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que é uma comissão por bandeiras históricas, pela ligação, pela própria criação dessa comissão, que foi feita por movimentos populares, pelas bases políticas, pelas minorias desse país. Era uma comissão muito ligada à história do PT e também do PCdoB, onde a deputada Manuela Dávila já tinha sido presidente dessa comissão. E tanto o PT quanto o PCdoB abriram mão de escolher essa comissão por outros interesses, por outros conchavos políticos. E acabou ficando na mão do PSC. O deputado líder do PSC, chama-se deputado André Moura, ele é do PSC de Sergipe, ele então indica quem será, quem ocupará essa vaga dentro da comissão. O indicado foi o infeliz pastor Marcos Feliciano. Bem, é muito interessante também pensar como esse cara foi eleito dentro dessa comissão, já que há pessoas dos movimentos sociais, deputados que representam esses movimentos,
como o próprio deputado Jean Willis do PSOL, a deputada Erundina, que é suplente do PSB, a própria deputada Érica Cocai, do PT, o deputado Domingos Dutra, que era o presidente também do PT, enfim, deputados que têm uma visão mais progressista da sociedade e de valorização à coisa pública. Como que esses deputados não conseguiram barrar a votação desse sujeito? Bem, PMDB, PSDB e PP abriram mão também das vagas que eles tinham direito de indicar seus deputados para serem titulares dessa comissão para deputados do PSC. Isso acontece normalmente dentro da Câmara por acordos políticos. Às vezes uma comissão que você tem várias vagas não é tão interessante para você, então você abre mão dessas vagas em troca de uma que você tem menos vagas e você gostaria de ocupar. Foi isso que aconteceu com a CDH. Deputados do PSC ocuparam os espaços de PMDB, PSDB e PP, tendo assim a maioria dentro da comissão, a maioria absoluta. E ocorreu a votação que todos vimos pela televisão, pelos jornais, e esse sujeito foi eleito. Beleza, uma vez eleito, e aí? O que finalmente esse cara pode fazer, né? Por que é tão ruim que esse cara esteja lá? O presidente de comissão, ele tem, dentre várias atribuições, principalmente 3 grandes atribuições. Além de convocar e presidir as sessões, é ele quem monta a pauta de discussão e a ordem do dia. Essa pauta de discussão e a ordem do dia são os projetos ou as reuniões que essa comissão tem que ter e os projetos de lei que têm que ser discutidos e votados, e ele é quem organiza tudo isso, ele tem a palavra final, por mais que ele queira ou não escutar outros deputados, líderes de partido, ele tem o poder de montar sozinho, se ele quiser, essa pauta, essa ordem do dia. Além disso, ele também concede palavra e tira a palavra dos oradores dentro da comissão. Se ele achar que um deputado ou uma deputada está se excedendo dentro do debate, ele pode simplesmente interromper e falar: o senhor deputado ou a senhora deputada está se excedendo. Ele é o único que pode interromper dentro das regras a fala de um deputado, de uma deputada, e ele pode também simplesmente acabar com a fala desse deputado. Ele pode retirar a fala desse deputado e dessa deputada com a soberania do cargo. É ele quem manda dentro da comissão. E o terceiro principal, a terceira principal atribuição dele é indicar o relator ou a relatora aos projetos de lei que passam naquela comissão. O relator ou a relatora é quem vai estudar a fundo o projeto de lei que estiver sobre encargo dela ou dele e vai emitir um parecer sobre esse projeto de lei, favorável ou contra. Normalmente os deputados seguem esse parecer favorável ou contra e isso facilita o trâmite do projeto de lei. Então é um cargo muito poderoso do ponto de vista do que pode passar na mão desse deputado, desse presidente de comissão, e do que ele pode simplesmente engavetar, sentar em cima, protelar, ou ainda pior, como essa configuração dele, da bancada evangélica mais retrógrada, não que há nem de mim, muito menos dos movimentos populares, nada contra religiões, mas dentro da política e do Estado laico, onde você não pode legislar, nem usar das suas opiniões pessoais e religiosas para pensar em todo um Brasil plural, rico como o nosso, esse sujeito pode simplesmente sentar ou arquivar projetos de interesse de direitos humanos e das minorias, como ele pode fazer algo muito pior, que é levar para votação projetos de interesse dessas minorias e simplesmente votá-los e, com o ponto de vista legítimo, entre aspas, fazer com que esses projetos passem ou não passem e assim falar que democraticamente foram derrotados ou foram aprovados certos projetos de lei de acordo com o que ele tiver na mente dele, o que é melhor, o que é pior, e não de acordo com o que for melhor ou pior para a sociedade como um todo.
Então ele representa uma parcela muito pequena dentro de uma comissão que defende parcelas pequenas da sociedade. E parcelas pequenas relativamente, porque são parcelas enormes. Os negros não são minoria, mulheres não são minoria, o público LGBT, ainda que uma minoria, é uma minoria que deve ser representada de forma republicana, de forma respeitosa, de acordo com a Constituição. Eles não devem, o público LGBT não deve ser tratado como pária da sociedade. Deve ser tratado normalmente como qualquer pessoa que paga seus tributos e que cumpre a lei no dia a dia. Enfim, este pastor tem então este poder dentro da Câmara dos Deputados, dessa comissão. Ele é um grande maestro dessa comissão. E é em cima disso que eu gostaria de trazer essa mensagem para vocês. E por mais que haja petições, que haja mobilização, eu acho isso extremamente importante, deve continuar, e já assinei a petição que tem o maior número de assinaturas até agora. Eu gostaria de sugerir que se vá atrás desse deputado André Moura, o deputado líder do PSC. Ele é o único que pode legitimamente retirar a presidência do pastor Marcos Feliciano, passando essa presidência para uma pessoa menos pior, ou para uma pessoa melhor que haja dentro do seu partido. Eu não conheço o PSC todo, mas eu sei que havia dentro da Câmara um esforço de deputados da esquerda, de deputados que lutam pelos direitos das minorias e pelos direitos humanos no Brasil, de tentar que a indicação fosse outra, e de forma arbitrária, de forma pouco respeitosa com todo o Brasil, esse deputado André Moura, líder do PSC, indicou o pastor Marcos Feliciano, uma figura de posições homofóbicas, racistas, posições que eu nunca gostaria de ter visto, que eu tenho vergonha de que sejam representadas dentro do nosso parlamento, que eu tenho vergonha de que isso vá para fora do Brasil, inclusive, pessoas me perguntando de outros países o que aconteceu aqui para um cara como esse estar à frente de uma comissão tão importante e que defende categorias e parcelas da sociedade tão importante e tão vulneráveis dentro do nosso país. Por conta da proporcionalidade que eu havia falado antes, onde alguns partidos políticos abriram mão de suas vagas dentro da CDHM para que deputados e deputadas do PSC ocupassem esse espaço, amanhã, dia 12 de março, uma terça-feira, alguns parlamentares ligados às questões dos direitos humanos vão apresentar requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Alves, para que seja anulada a votação e anulada, então, a presidência do pastor Marcos Feliciano junto à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. São duas as questões. A primeira é que, quando o então presidente Domingos Dutra, dessa comissão, cancelou a votação quando o plenário estava cheio, ele não convocou outra audiência. E então, do plenário, da tribuna, o deputado, presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, chamou outra dessa reunião para o outro dia, às 9 horas da manhã, e nós vimos o resultado da votação. Bem, isso não foi criado nenhum ato formal, e é isso que esses parlamentares alegam. Sem ato formal, foi propiciado algo ilegal dentro da Câmara e deve ser anulada a votação do pastor Feliciano. A outra questão é justamente a respeito dessa proporcionalidade. Eles alegam que a proporcionalidade não está sendo respeitada e que isso fez com que 5 deputados do PSC que não teriam direito a terem vaga dentro daquela comissão estivessem ocupando as vagas e votassem. Mas é importante também saber que são 11 votos. Outros partidos que também votaram favoráveis ao Marco Feliciano. Eu vou ter que colar. Foram, além do PSC, o PR, o PDT, o PTB, o PV, o PSL e o PSD. Saíram daquela sessão, como nós podemos ver nas reportagens, o PSB, o PT e o PSOL.